O primeiro índice, Guilherme, de radicalismo no governo Bolsonaro, nossa, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu tava vindo para cá, para São Paulo. Como vocês sabem, eu não morava em São Paulo, morava em Salvador. E aí eu vim para São Paulo, porque me chamaram para eu atuar aqui, né, na Nacional. E aí eu estava vindo e na época eu não tinha casa aqui. Eu não tinha apartamento aqui, não tinha alugado nada, estava em transição. Eu ficava um tempo aqui, ia voltar para Salvador, eu ficava um tempo aqui, ficava assim, oscilando. E aí eu tava morando na época numa pousada de uma crente, Kelly, eu lembro dela, muito simpática, missionária, pastora, depois virou. E ela a tia dela tinha uma pousada e ela administrava a pousada. E eu ficava lá. E aí eu me lembro do Renan me ligando, tarde, pra falar de uma tal de revolta dos caminhoneiros que ia pintar e tal. E de uma estratégia, olha só, uma estratégia que havia sido montada pelo Felipe G. Martins e pelo Olavo para usar os caminhoneiros para parar o Brasil e daí pintar algum estado de sítio, algum estado de defesa, o anúncio de algum estado desses, né, estado de exceção, pelo Bolsonaro, para aí eles radicalizarem. Naquela época, em 2019, no início do governo, já pintava essa estratégia. Ou seja, eles mal chegaram e eles já chegaram com a intenção de derrubar o sistema todo e de operar uma transformação revolucionária no Brasil com o golpismo. Isso naquela época. E desde então eles foram entrando numa lógica complicadíssima, da qual eles se viram como no conto de Franz Kafka. Kafka, o escritor tcheco, tem um conto maravilhoso, que ele conta a história de uma toupeira. A toupeira, ela vai cavando um buraquinho, a história é essa, ele cava o buraco e vai, cria um labirinto pra fugir de uma raposa. E aí a toupeira, ela cria um labirinto tão complicado, que ela chega no fundo do labirinto e ela não consegue mais sair, porque ela se esquece da saída. O que aconteceu com esses caras foi isso. Eles foram entrando de passo em passo, se comprometendo, porque veja, se você chega lá no governo, aí você dá um primeiro passo, você cria uma estratégia golpista pra tentar uma intentona com caminhoneiros. Bom, você já se comprometeu com um monte de gente. Você já se comprometeu com as pessoas do exército com as quais você falou, você conversou. Você já se comprometeu com os líderes daquele movimento que você está tentando instrumentalizar. Você já se comprometeu com a sua base de eleitores, que você está dando acenos que você vai fazer isso, que você vai, né, radicalizar o processo. Você já começou se comprometendo. E aí quando você se compromete na primeira, você tem que se comprometer na segunda. Você tem que manter aquilo ali. Aí você recua. Aí o que o Bolsonaro fazia? Ele recuava e ia lá conversar com o Dias Toffoli, com o Rodrigo Maia e tal, tentar. Mas ele já estava comprometido. A confiabilidade dele perante o parlamento já era zero. Já era zero, porque em 2019 os caras já sabiam. Quando o Maia era presidente da Câmara, Maia já sabia que o Bolsonaro queria dar um golpe. É sério, é real isso. Então assim, ele já estava com a confiança no parlamento abaixo de zero. Todo mundo já olhando para você, esse cara vai querer dar um golpe, esse cara vai querer fazer alguma coisa. E aí ele vai se comprometendo mais ainda, vai se complicando mais ainda. Então você vai se amarrando num fio que no final das contas acabou no que todo mundo viu, na prisão de um monte de gente, no vandalismo do 8 de janeiro, na prisão do Felipe Martins. Por quê? Porque os caras foram nesse fio. Eles tomaram medidas muito radicais, muito excessivas, muito estúpidas, sem a percepção do que eles estavam fazendo, uma percepção clara do balanço de forças. Eles não fizeram isso. Tanto é assim que, veja, em última instância veio para cá, para o Brasil, o secretário dos Estados Unidos e bateu no ombro lá dos bolsonaristas para dizer, ó, não vai ter golpe aqui não. Todo golpe de Estado no Brasil, desde 1950, e foi um único golpe de Estado que aconteceu, em 64, teve anuência e apoio dos americanos. E não só no Brasil. Os golpes de Estado de direita na América Latina, Pinochet, Brasil, Argentina, ditadura da Argentina, né? Os contras na Nicarágua, que não conseguiram sufocar a rebelião sandinista, mas tentaram. Tudo isso, República Dominicana, tudo isso se deu com a anuência e participação dos Estados Unidos. Você não dá golpe na América Latina sem os Estados Unidos permitirem, porque é a maior potência militar e econômica do mundo. E você está embaixo deles. Então não é assim, você pega um país continental, eu quero dar um golpe. Mas se os americanos não quiserem, eles que se lasquem. Não funciona desse jeito. E eles não tiveram, olha só, eles não tiveram nem a habilidade
de tecer isso antes. Simplesmente os caras se apoiavam, olha só, eles se apoiavam em duas premissas inverossímeis. A primeira é que o Trump seria um vitorioso eterno nas eleições norte-americanas, então ele ia ganhar em 2016, depois ele ia ganhar em 2020, depois ele ia ganhar em 2024, não é assim que aconteceu. Ele ganhou em 16, perdeu em 20 e ganhou agora em 2024, como é natural numa estrutura eletiva. O cara entra e o cara sai. Então eles estavam se apoiando numa continuidade política nos Estados Unidos que não ocorreu. Não ocorreu. Segundo, eles estavam apoiando, não apenas nisso, mas de que essa continuidade representaria para eles uma garantia de que eles poderiam dar um golpe de Estado, porque o Trump ia lá e ia bancar. Não, eu acho que o Trump não iria bancar golpe de Estado nenhum no Brasil. Nenhum. Porque não está rolando golpe de Estado na direita em lugar nenhum. O próprio Milei, sobre o qual a gente vai comentar daqui a pouco na live, ele ganhou a eleição presidencial, não deu golpe. E ele está fazendo uma série de medidas muito radicais, muito mais radicais do que qualquer coisa que o Bolsonaro fez, tanto em matéria econômica quanto em matéria de desmonte da burocracia do Estado, dentro, olha só, dentro dos marcos da democracia. E na Argentina, que tem sindicato forte pra cacete e tudo mais, ele tá fazendo isto. E ele consegue fazer. Eu não gosto do Milei. Eu não gosto do Milei, não acho que as medidas dele... Tem um ceticismo motivado em torno das medidas que ele toma. Acho que são coisas problemáticas, mas aí é outra questão. O fato é, ele está conseguindo fazer coisas efetivas dentro da democracia. Então, o esquema do bolsonarismo foi todo viciado. E disso resultou a prisão desses caras. E agora é só lamentar. Mas enfim, vamos reagir. Cadê? Professor, você acha que esse radicalismo do bolsonarismo foi algo que é desde o início natural, desde o início do governo? Desde ou o que início. se criou e cresceu no decorrer? Desde o início. Desde o início. Desde o primeiro dia. Claro, existe um ponto de inflexão ali, Guilherme, importante a se considerar, que é o ponto de inflexão básico do radicalismo do Bolsonaro, é a rachadinha do Flávio Bolsonaro. O que, venhamos e convenhamos, olha o tamanho dos efeitos a partir de um caso de corrupção mequetrefe. E eu não estou aqui fazendo uma defesa do Flávio Bolsonaro, porque daqui a pouco alguém vai fazer um corte e vai dizer, não, você está defendendo o Flávio. Não, é isso. Eu acho que o Flávio é um corrupto, é um canalha e ele tem que pagar pelos seus crimes, entre os quais uma rachadinha, que é, enfim, comprovado. Basicamente comprovado, né? Agora, a rachadinha é uma coisa pequena. Se você for comparar com esquemas gigantescos de corrupção, como Petrolão, Mensalão, isso é uma coisa miúda. É o tipo de corrupção que praticamente qualquer político no Brasil faz. Tirando o padrão standard ético MBL, que a gente não faz isso, quase todos, praticamente todos os partidos fazem isso. Quando saiu a notícia da rachadinha do Flávio, eu me lembro bem disso. Saiu uma lista de vários rachadores, não era só o Flávio, eram vários. E o maior rachador de todos era um cara do PT, o André Siciliano, que estava lá supostamente no rachadinho de 40 milhões. Tô falando supostamente porque tô na live aqui, né? Mas tava lá o nome dele. Então isso é uma prática meio que trivializada. É uma corrupção de pequena monta. E a consequência disso foi muito, muito grande. Porque o que Bolsonaro teve que fazer? Ele teve que, nesse momento, matar a única forma de haver um embate poderoso contra o sistema político. Pergunto a vocês aqui do chat, pergunto ao Guilherme e a Ana também que está aqui assistindo. Qual foi a única vez nos últimos 20 anos e por que o sistema político brasileiro se sentiu ameaçado? De verdade. O que fez o sistema político brasileiro se sentir ameaçado? Essa é uma pergunta óbvia. O que vocês acham que fez? Diz aí, chat. Ó, o pessoal falando do Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. É óbvio. Vocês se lembram de alguma outra coisa que tenha ameaçado o sistema político? Fala aí. Pensa com generosidade. Outra coisa que tenha ameaçado o sistema político. Bolsonaro claramente não foi, né? O quê? Nos últimos 20 anos, o que ameaçou o sistema político? Só houve uma coisa que ameaçou o sistema político. Também não foi o MBL, que a gente nem chegou lá. Não, foi uma coisa. Lava Jato. Não foi impeachment, porque alguém pode dizer, o impeachment. Não foi o impeachment. O impeachment ameaçou o PT. Realmente, foi uma derrota tremenda pro PT, derrocada da Dilma e tudo mais, mas não do sistema político como um todo, porque assumiu o vice-presidente, que era o Michel Temer, que é um cara do sistema político. Mas uma figura quase emblemática no alto clero da política brasileira.
Então o impeachment não foi uma ameaça ao sistema político. A grande ameaça ao sistema político, nas últimas décadas no Brasil, foi a Lava Jato. Indiscutivelmente. E o que Bolsonaro teve que fazer? Como a Lava Jato tinha, na época, uma concepção que era correta de universalizar o combate à corrupção, não importando quem, ou seja, vamos chegar atrás de todo mundo, inclusive do filho do presidente, se for o caso. Bolsonaro, diante daquilo ali, ele teve que desmontar a operação. E aí ele se aliou com o sistema político e desmontou a operação. E ele fez isso. E começou a fazer, já naquela época, em 2019, transferindo o COAF. Então ele pegou o COAF, que era um órgão de fiscalização que estava funcionando e que dava o respaldo todo para todas as operações da Lava Jato, envolvendo desvios de grana, questões, né, orçamentárias. Aí. Ele pegou o COAF e tirou a titularidade do COAF. Eu não me lembro do detalhe nisso aí, mas ele fez isso. Eu lembro que ele fez exatamente isso aí. E isso paralisou já um pedaço da Lava Jato. A partir dali ele começou a paralisar a operação. E a coisa foi tão escandalosa, ele foi tão cobiçoso, tão sedento, aparelhando as coisas, buscando aparelhar PF e tudo mais. Ele foi tão assim que o Moro teve que sair do governo. O Moro saiu essencialmente por isso. Não foi por uma divergência, digamos assim, doutrinária com o bolsonarismo. O Moro é um cara tão de direita quanto o Bolsonaro, na prática. Não tem uma grande divergência. Ele sai porque ele está vendo que o Bolsonaro está aparelhando. E que ele está vendo que o Bolsonaro está matando Lava Jato. E ele sai. Ele denuncia e sai. Quando o Bolsonaro faz isso, acabou. Acabou. Porque o sistema político, ele não tinha mais algo a pressioná-lo. Não havia nada a pressionar o sistema. Aí era o seguinte, ou era você ficar, desculpa a expressão aqui, de 4 para o sistema político, curvar-se a ele, ou, e ele tentou fazer isso, dar um golpe e derrubar o sistema democrático como um todo. Eram as duas únicas opções que lhe sobraram. E essas duas opções tão díspares, entre as quais ele oscilava o tempo todo. Ele ia pra uma ou ia pra outra. Ele ficava assim. Ou ele ia lá e beijava o pé do Toffoli, ou ele ia lá e tentava dar o golpe. Ele ficava tentando e vindo, até que naquele episódio emblemático do Michel Temer escrevendo aquela carta pra apaziguar a sua relação com Alexandre de Moraes, aquela coisa ridícula, depois de uma manifestação gigante, a maior de todas que ele fez, inclusive, falando das 4 linhas, aquela coisa toda. Então, o Bolsonaro, ele ficava assim, ele oscilava de um lado pro outro. Por quê? Porque ele não tinha a arma, o instrumento intermediário de pressão do sistema político sem sair da racionalidade democrática, que era a Lava Jato. Então ele destrói o governo dele quando ele mata a Lava Jato. Matar a Lava Jato foi o maior erro possível para o Bolsonaro, porque se ele tivesse a Lava Jato, se ele tivesse tido a coragem, olha só, se ele tivesse tido a coragem de jogar o Flávio aos leões, e se ele fosse honesto, porque eu duvido de não ter nenhum envolvimento das rachadinhas dele ou de coisas dele, que eu acho que não tem, porque eu não confio mais na honestidade do Bolsonaro, e até, você veja, até uns 2020, eu ainda confiava na honestidade pessoal do Bolsonaro. Eu achava que ele pessoalmente, era um cara honesto. Eu já acreditei nisso. E eu simpatizava com o Bolsonaro. Mas aí eu comecei a ver essa agonia dele também. Eu pensei, não, esse cara não é confiável. Pois bem, se ele tivesse coragem e honestidade, ele teria mantido a Lava Jato. Ele teria o mais poderoso instrumento de pressão do sistema político já havido nas últimas décadas. Ele teria feito um governo, sim, de derrubar muita gente corrupta. E ele teria ganhado essa eleição, cara. E ele teria renovado o Senado e renovado a Câmara muito mais do que ele renovou na primeira eleição. E eu vou dizer, com esse peso, ele já teria ido para cima do STF. O STF, que hoje, de fato, opera no Brasil uma juristocracia, não operaria. Não operaria. E ele seria um presidente, ele estaria sendo consagrado. Então, ele errou demais. E ele errou demais porque lhe faltou coragem e honestidade. Ele nem foi corajoso, nem foi honesto. E tá nessa situação. E é por isso que o MBL, no lugar, pode fazer diferente. Porque tudo leva a crer, e não faço aqui propaganda do meu movimento, mas eu falo como um cidadão que contempla as coisas de uma posição equânime, tudo me leva a crer que o MBL tem coragem e honestidade. Nada que eu tenha visto me leva a crer que não. Veja, a nossa posição de estar contrário a Bolsonaro e Marçal, mais corajosa do que isso, não existe.
Sabe? Isso é bastante corajoso da nossa parte. A nossa posição de ter plena honestidade, assim, no centavo de cada coisa que a gente tem. É uma posição, assim, meritória e rara na política brasileira. Aí vem o Nando, aí eu vou falar um pouquinho. Aí vem o Nando pra acusar a Amanda de mas ela foi pra Buenos Aires com fundo eleitoral. Não, ela não foi pra Buenos Aires com fundo eleitoral, cara. Isso é mentira, isso é falso. Ela, enfim, pode responder se ela quiser, mas isso é falso. Você não pode, as pessoas não podem chegar aqui e acusar e inventar coisas. O Kim roubou. Fulano fez isso. O que? Calma aí, amigão. Não é assim. Isso é falso. Entendeu? E mais, quando a gente tomou a decisão de utilizar os fundos eleitorais e partidários, essa foi uma decisão muito madura. Porque foi uma decisão de dizer o seguinte, a gente está fazendo campanha contra uns caras, porque a gente fazia campanha contra os caras que estão usando esses fundos e que roubam. Não é que eles só usam, não, eles usam os fundos todos, muito mais que a gente, porque eles têm muito mais dinheiro e acesso e contatos com caciques, e roubam. Então nós estamos enfrentando uma máquina que é baseada em roubo. Para que o MBL não faça isso, porque isso seria destruir a superioridade ética do movimento, nós temos que fazer o que está dentro da esfera legal. E foi uma decisão, a meu ver, acertada. Eu batalhei por ela lá atrás. Foi a primeira pessoa que levantou essa pauta aqui no movimento. Fico muito feliz que tenha feito isso. E é isso aí. Entendeu? Porque está dentro da lei. A gente vai seguir o nosso caminho de cabeça erguida dentro da lei. Como deve fazer? Agora, esse é um caminho muito diferente daquele que foi adotado pelo bolsonarismo. Muito diferente. Muito diferente. E por isso o Bolsonaro entrou nas crises que entrou. E agora eu vou querer reagir aí. Cadê o... Pessoal, like na live. E bora reagir aqui a este vídeo. Você falou que o Eduardo Bolsonaro faz um grande trabalho? Sim. Não, esse já foi. É o outro, é o do Felipe. O do Bolsonaro já foi. Perdão, bora lá.